Olha aí. Depois de todo o disse-me-disse, Vasco e Flamengo no Maracanã. E eu fiz uma leitura dessa situação. Vasco e Flamengo vão jogar no Maraca. O Pedrinho, que é um cara que às vezes que eu estive com ele, né, eu pude constatar que ele é um grande cara, é um cara muito legal. Eu achava o Pedrinho um excelente comentarista, um dos melhores comentaristas do Brasil. Mas o Pedrinho decidiu, por um desejo dele, assumir a presidência do Vasco. Ele ama o Vasco, ele quer ajudar o Vasco a sair da situação que se encontra. E a crítica recente em cima do Pedrinho tem sido imensa. Por quê? Porque ele entrou realmente no meio de um turbilhão, que já é um turbilhão há muito tempo, mas agora, com essa situação da SAF, que estava lá, que saiu por iniciativa do grupo do Pedrinho e entrou na justiça, e o Vasco sem poder vender para outro grupo, porque tem a pendência na justiça com a SAF que estava lá, obviamente que isso gerou uma situação ainda muito pior para o clube que já não estava bem, porque a SAF do Vasco, ela não ajudou o Vasco, ela, pelo contrário, piorou a situação do Vasco. E com essa indefinição, vamos vender, não vamos vender, como é que vai ser? O Vasco entrou realmente num momento delicado. E a torcida vascaína começou a mirar em quem? No presidente. O presidente é a figura máxima. Então o Pedrinho, ele estava no paredão de São Januário. Ele estava ali com a galera mirando nele, estava numa situação complicada. O que foi que ele fez? Isso é uma estratégia muito comum usada na vida pública e no futebol nem se fala. O Pedrinho jogou para a galera. Porque nesse período do assunto Vasco e Flamengo em São Januário, as críticas ao Pedrinho, elas praticamente desapareceram. O Pedrinho, quando vem a público e diz o seguinte: nós queremos jogar contra o Flamengo em São Januário. É o nosso desejo. Vamos trabalhar para isso. Mando um ofício para a CBF ainda hoje para pedir a realização do jogo lá. E se tiver que ser com torcida única, assim será, porque nós vamos jogar no nosso estádio. Quando ele fala isso, cara, ele atinge em cheio o coração da comunidade vascaína. E aí a comunidade vascaína que estava brava com o Pedrinho, querendo jantar o Pedrinho vivo, o que ela faz? Porra, Pedrinho, tá defendendo os nossos interesses, é isso aí, nós temos estádio, nós temos que jogar na nossa casa, tem que ser em São Januário. Eu ouvi até o seguinte: o Pedrinho é o novo Eurico. O Pedrinho não tem nada a ver com o Eurico. O Pedrinho não vai ser o novo Eurico por uma questão mesmo de estilo, de personalidade. Ele não será o novo Eurico. Mas eu ouvi isso: Pedrinho é o novo Eurico, está defendendo o Vasco. É claro que o Pedrinho queria jogar com o Flamengo em São Januário, mas ele fazer isso, para quem entende um pouco de comunicação, foi excelente, porque ele tirou todo um foco, toda uma pressão de cima dele e jogou uma bomba no ar, que é claro que a torcida compra, porque é contra o Flamengo. E aí a torcida do Vasco vem junto. E aliviou a pressão Pedrinho. Mas todos nós sabemos, pelo histórico, que dificilmente o jogo Vasco da Gama e Flamengo aconteceria em São Januário, por causa da Polícia Militar. A Polícia Militar, que é responsável por dar segurança, não garante a segurança de um jogo entre Vasco e Flamengo em São Januário. O Flamengo não se opôs em momento nenhum em jogar em São Januário. Pode jogar em São Januário, não tem o menor problema. Mas a nossa torcida tem que estar presente.
não admitimos jogar em São Januário sem a presença da nação rubro-negra. E aí o BEP falou, não vai dar. Esse jogo não vai ser em São Januário. É pelo histórico. Minha gente, Vasco e Flamengo não é um jogo normal. Quem acompanha Vasco e Flamengo e quem já viveu Vasco e Flamengo em São Januário sabe bem o que eu estou falando. Quem achar o contrário é porque está querendo se iludir ou então é porque está sendo clubista ao extremo. Eu li até um comentário do cara o seguinte, pô, São Januário, o entorno de São Januário é maravilhoso. A torcida do Vasco fica ali reunida, todo mundo bebendo, fazendo churrasco, conversando, torcidas, né, de outros times vão para lá e ficam com a gente. Tudo isso é verdade absoluta. Acontece tudo isso em São Januário mesmo. É um baile em São Januário, dia de jogo. Do lado de fora é um evento à parte. Fica uma multidão ali, a torcida se divertindo, vivendo aquele clima, tomando a sua cervejinha, fazendo seu pré-jogo, churrascada rolando, gente realmente de outras torcidas ali, mas torcidas amigas. Torcida do Atlético Mineiro, torcida do Palmeiras, né? Torcidas que têm uma certa rivalidade com o Vasco não vão para lá, não. E a do Flamengo não vai mesmo, né, gente? Um dia é um sonho que eu tenho. E não entendo por que isso não acontece. Poderia acontecer. Por que não? Né? Vascaínos e flamenguistas juntos. Juntos, no mesmo ambiente. Tomando uma cervejinha, comendo um churrasco. Isso acontece em vários lugares. Eu mesmo aqui tenho vários amigos que são torcedores do Vasco da Gama. Nareba Vascão, meu vizinho aqui, e tal, fica gritando aqui do lado e tal, aquela coisa toda. Convivemos pacificamente, mas no estádio vira um clima bélico, um clima nervoso, tenso. As pessoas acham que são super-homem porque está todo mundo no meio do grupo. Mas não dá para acontecer isso em São Januário com Vasco e Flamengo. Se acontecer, seria maravilhoso. Por que não ter um Vasco e Flamengo em São Januário? Ótimo. O Vasco tem todo o direito de jogar em São Januário contra qualquer equipe. É o estádio dele. Mas, no caso de Vasco e Flamengo, é um jogo diferente. É especial. A torcida encara de uma maneira diferente. O torcedor do Vasco não encara o jogo contra o Flamengo da mesma forma que encara o jogo contra o Botafogo, por exemplo. É diferente. O jogo contra o Fluminense, que tem até uma rivalidade grande entre Vasco e Fluminense, mas não é Vasco e Flamengo, né, gente? Não é Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo é um dos maiores clássicos do mundo, uma das maiores rivalidades do mundo. E, infelizmente, nos últimos anos, se tornou uma rivalidade muito violenta, né, e pesada. E as cenas dos últimos anos demonstram isso. Vai ter briga em todos os lugares, vai ter briga no Maracanã, vai ter briga no Engenhão. Vai. Infelizmente vai. Porém, principalmente o Maracanã, ele fica numa localização melhor, porque em torno do Maracanã tem mais espaço. É mais fácil você chegar e é mais fácil você sair do Maracanã. São Januário e o Engenhão também é assim, só que o Engenhão tem a vantagem de ter estação de trem logo em frente ali. São ruas estreitas, os acessos são mais difíceis, né? O cara que vai para São Januário ele tem que ir lá andando até a Avenida Brasil para pegar o ônibus dele, ou então vir aqui para dentro, né, no bairro Vasco da Gama, para sair lá em São Cristóvão. São ruas apertadas, ou seja, facilita a emboscada e facilita a briga, porque é mais apertadinho. E a história mostra isso, o que aconteceu lá já em várias ocasiões envolvendo o Vasco da Gama e Flamengo. Então é por isso, minha gente. Por isso, né?
O Vasco tem todo o direito de jogar em São Januário, mas, infelizmente, contra o Flamengo, a Polícia Militar não garante a segurança, considera um jogo de alto risco. Como no Rio de Janeiro o Ministério Público não determinou que tenhamos torcida única, Vasco da Gama e Flamengo será no Maracanã. Existiu a possibilidade de se jogar no estádio Newton Santos, mas estará ocupado no dia, vai ter show lá, Tiaguinho vai lá cantar, tardezinha, aquela coisa toda. Levar o jogo para São Luís, teve uma proposta ótima, mas aí seria mais uma viagem nesse calendário e tal. Se chegou no bom senso do seguinte, é Maracanã, meio a meio. Ih, olha aí. Ih, caiu, hein? Caiu a luz aqui. Que desagradável. Vai voltar a luz? Ah, garoto. E agora? Volta ou não volta? Acho que vai voltar. Voltou, firmou. Voltou. Vai ser no Maracanã. Chegaram a um acordo, né? O Vasco vai ter ali alguns benefícios, porque Flamengo e Fluminense administram o Maracanã. Estão negociando a participação do Vasco em algumas receitas específicas desse jogo, já que ele é o mandante, também o pagamento do aluguel será feito de uma maneira diferente, e meio a meio, 50% para a torcida do Vasco, 50% para a torcida do Flamengo. No segundo turno, a mesma coisa. Maracanã, meio a meio, 50% para o Vasco, 50% para o Flamengo, e aí o Flamengo terá, né, todos os benefícios que já possui por ser o administrador do Maracanã. Então, galera, os vascaínos ficam chateados e tal, vascaínos que recentemente tanto lutaram para jogar no Maracanã. Não é verdade? O Vasco não lutou tanto para jogar no Maracanã? O Vasco não é para todos? Então, o Maracanã não é para todos? Então, será para Vasco e Flamengo. Jogarão lá no dia 19 de abril. E que ele seja um grande jogo de futebol.